Na investigação de crimes em série, dois aspectos comportamentais podem contribuir sensivelmente: o modus operandi e a assinatura do criminoso. Para entender e determinar esses aspectos, é necessário analisar e identificar evidências similares nas cenas dos crimes cujas suspeitas recaiam sobre um mesmo serial killer. Se os crimes, de fato, tiverem sido praticados pelo mesmo criminoso, a cena apresentará mais semelhanças que diferenças. E esse fato se deve àqueles dois aspectos. Todo serial killer tem um modus operandi e, em regra, deixa sua assinatura na cena. Mas, afinal, o que é modus operandi e assinatura do criminoso? Nós vamos falar disso agora. Meu nome é Sérgio Linares Filho, eu sou perito criminal e administrador do CDP Brasil em São Paulo. Esses são os 2 minutos de perícia. Modus operandi é uma expressão em latim que significa modo de operação, na tradução literal para a língua portuguesa. No âmbito da criminologia, o modus operandi é usado para a identificação do perfil de criminosos, em especial de assassinos em série. O modus operandi equivale à sequência de ações adotadas pelo serial killer no sentido de perpetrar o crime e não ser capturado. Então, ainda que mantenha suas características essenciais, o modus operandi de um serial killer evolui na medida em que ele realiza seus crimes. O serial killer adota os comportamentos que deram certo e não repete os que, a seu ver, não foram bem-sucedidos ou, de alguma forma, poderiam expô-lo e facilitar a sua captura. Na medida em que o serial killer fica mais confiante e confortável com seus assassinatos, seu modus operandi tende a se estabilizar. E, desse momento em diante, as eventuais variações decorrem, na maioria das vezes, de interferências externas, em especial das reações das vítimas. Segundo o modo como perseguem suas vítimas, os assassinos em série podem ser classificados em 3 diferentes grupos. Os nômades, que são os que cometem crimes em localidades distantes, normalmente em jurisdições diferentes, o que dificulta sobremaneira o trabalho da polícia. Harry Lee Lucas e Old Stu, assassinos em série americanos, agiam dessa forma. Depois temos os territoriais, que são os assassinos em série que delimitam uma área geográfica para caçar suas vítimas. David Berkowitz, que assassinava suas vítimas em determinada cidade e bairro, é um exemplo típico de serial killer territorial. Por fim, temos os estacionários, que são os mais raros, matam suas vítimas no mesmo lugar. Geralmente o crime é em casa ou no local de trabalho. Nesse grupo estão incluídos as viúvas negras e os anjos da morte, que são normalmente médicos e enfermeiras. Um exemplo clássico é John Wayne Gacy. Agora vamos analisar a assinatura do serial killer. Ela, em regra, está relacionada com fantasias do assassino e frequentemente decorre de seus distúrbios psicológicos. A assinatura é pessoal e, diferente do modus operandi, é geralmente constante. Psicopatas, em especial, costumam usar a assinatura para provocar a polícia e chamar a atenção da mídia. Torturar e mutilar uma vítima são exemplos de assinatura, assim como usar o mesmo tipo de amarração, infligir o mesmo tipo de ferimento em diferentes vítimas, colocar o corpo da vítima de uma maneira bem característica, em especial em posições obscenas, entre muitas outras possibilidades. A análise do modus operandi e da assinatura a partir da cena do crime permite ao profiler elaborar inferências a respeito da personalidade do criminoso. Mas é importante deixar claro que essa análise é posterior à perícia. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida ou se você quiser dar a sua opinião, deixe nos comentários, eu respondo rapidamente. E esses foram os 2 minutos de perícia de hoje.